Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Saída. Eu sou responsável pela Cápsula Informática e Acervo e hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre nossos projetos, nossos serviços que a gente oferece. Ah, tipo, trazer o open source, o software livre, né, dependendo da vertente, para o usuário final, para aquele usuário que usa o computador somente para navegar na internet, no navegador e editar alguns documentos mais simples, né? Porque não precisa de uma máquina muito potente, uma máquina tipo gamer, alguma coisa assim, para conseguir extrair o máximo que a gente pode do computador. O meu foco não é o gamer, porque o gamer utiliza o software proprietário e é tudo bem, tá tranquilo, é uma coisa do mercado, a gente não tem como ir contra o mercado, né, dessa forma. Mas nas situações em que o software open source ou do software livre mesmo pode ser utilizado, a gente foca mais nesse nicho, né? E a questão de acervo, a gente presta consultoria arquivística, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, tem gente que trata de acervo, tem gente que trata de documentos digitais, serviços que hoje em dia se chama de nuvem, mas são simplesmente serviços na internet, né? E a gente tem como usuário final de arquivo aquele pode ser o advogado associado, pode ser um contador, pode ser uma clínica odontológica, uma clínica médica. São setores na economia que utilizam de informações de acervo a, com a finalidade de cumprir a sua própria finalidade, né? A finalidade de cumprir a área fim da instituição. E assim, a instituição pode depender de acervo, né? Como por exemplo um contador. Um contador tem a questão a nota fiscal fica guardada quanto tempo? Como é que guarda uma nota fiscal? A gente diz a literatura, né, em geral, que são 5 anos a temporalidade de uma nota fiscal, que é aquele tempo que o documento ele continua na organização até cumprir a sua finalidade. Essa questão é bastante simples. O nosso trabalho em arquivo faz é fazer o diagnóstico do acervo, que a gente tem o diagnóstico com a arquivometria, a gente mede, é mensurado em metros lineares a documentação com a salvaguarda adequada, né? Que você encaixa a caixa de poliéster, é melhor poliéster ou papelão? E a caixa, qual é o tamanho da caixa? É aquela de 15 centímetros, 14 centímetros ou uma caixa maior? São coisas que parecem simples de resolver, mas elas precisam ser tratadas na maneira arquivística. Porque o acervo, ele é a fonte como eu já disse, né, é a fonte da informação da organização. Toda informação processada, né, no caso, que é geralmente no setor público, né, que a gente chama, o documento foi arquivado. Só que tem assim, tipo, desculpa, mas o documento ele não é arquivado, ele já nasce nato fazendo parte do acervo. Porque o acervo das instituições, elas têm o acervo corrente, que é geralmente em pastas suspensas nos arquivos. Tem intermediário, que ela cumpre a sua temporalidade, e o arquivo permanente, que é o documento histórico. Empresas têm a documentação no Sistema Nacional de Arquivos. E esse Sistema Nacional de Arquivos, ele inclui todos os acervos pessoais também. Eu esqueci de falar dos acervos pessoais, mas se uma pessoa trabalha com produção de, pode ser música, produção literária, algum tipo de rotina de trabalho, essa documentação pode ser tratada de maneira arquivística.
mais coisas que nós podemos falar é as funções arquivísticas que elas perfazem, né, o fazer arquivístico. As funções arquivísticas são coisas que a gente faz no acervo que dá a origem a acervo como local, né? O local que pode ser local de memória, né? Memória coletiva de um acervo pessoal, pode ser também um acervo voltado à resolução de problemas e assim por diante. A importância, né? A importância de você ter um acervo bem organizado é de voltar a informação não ser perdida. O que acontece hoje muito no Brasil é que as pessoas digitalizam o documento, jogam fora o documento original e, e junta uma massa documental acumulada digital, que é aquele documento que a gente não tem como recuperar a informação, porque ele é uma massa, né, de documentos que não servem mais para a organização, ou ditos que não servem, né, e são amontoados nos arquivos, acervos, e fazem parte do fundo arquivístico, mas como não passou por um critério de seleção, de classificação, a classificação do documento, ele não pode ser eliminado. A questão da digitalização é uma questão bastante interessante, porque muitas pessoas perguntam se a digitalização é o suficiente. Às vezes sim, às vezes não. O que acontece é que a digitalização, diferente do microfilme, ela é considerada uma cópia. Ela não substitui o original. O microfilme, ele substitui o original porque é uma cópia ótica, uma cópia é como se fosse uma fotografia. E aquele a gente chama de suporte, né? O suporte é o que armazena a informação registrada, que o suporte mais a informação vira o documento. E o documento de arquivo microfilmado, ele é considerado original. Assim, para todos os efeitos. Tem até uma longa discussão se é original ou não, mas para todos os efeitos basta é como original. Ele, inclusive, pode ser utilizado em instâncias jurídicas, instâncias jurídicas de prova, né? O valor de prova, o valor de uso de prova do documento digital também, né? E, e isso é bastante interessante porque a gente tem a impressão de que o documento digital ele serve. O que acontece muito é que nos usuários domésticos, obviamente, a gente tira foto de um documento e manda esse documento. Esse documento digital, se ele tiver nos seus metadados, metadados são informações sobre o documento que vem de uma forma, como posso explicar? Faz parte do documento, tipo um PDF, uma imagem. Uma imagem, ela, nos seus metadados, tem informações sobre o obturador da câmera, o local do GPS, que a foto foi tirada, essas coisas assim. E esses metadados, eles servem para fundamentar o documento como autêntico. Seria uma autenticidade, mas a autenticidade no sentido de autenticado e não nato autêntico. Porque o documento autêntico, ele depende de pré-requisitos, como, por exemplo, a fonte, o autor, né? A gente chama de autor, mas assim, ele ser exatamente o que ele diz que é. Que esse documento, que se ele foi produzido ao longo das atividades de alguma organização ou pessoa, ele é autêntico. Mas se a gente utiliza a cópia pode ser autenticada, mas a cópia não é autêntica. Ela é autenticada, é aquela, dentro dos trabalhos de repartições públicas, tem um carimbo que o, a pessoa responsável pelo acervo pode autenticar o documento ao longo das atividades do serviço. Mas, mas na prática vale como autêntico. Eu gostaria de encerrar agora. Obrigado por vocês terem assistido até agora e até a próxima.